Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui a repercussão do empate entre Flamengo e Vasco no Maracanã. O Vasco conseguiu achar o golzinho do empate no finalzinho do segundo tempo. O Felipe Coutinho entrou e marcou o gol dele, né? O gol da volta dele ao time do Vasco. O torcedor que estava pedindo bastante a entrada do Coutinho, ele entrou e conseguiu fazer um gol de cabeça, dando empate para o Vasco. O Flamengo foi melhor na partida, mas o Vasco soube aproveitar o espaço que teve no contra-ataque, né? O Ryan jogando muito bem, né? Puxando o contra-ataque para o Vasco, e o Flamengo marcou com o Gerson, né? O Flamengo tendo muitos problemas defensivos, principalmente bolas aéreas, tem sido o grande problema do Flamengo, né? Uma boa parte aí do Campeonato Brasileiro, e o Tite parece que não está conseguindo resolver esses problemas, né? E hoje o Vasco conseguiu segurar muito bem, uma defesa que foi muito acionada e conseguiu jogar muito bem, né? Apesar de ter levado um gol, o Vasco conseguiu se comportar muito bem durante a partida. Todos excelente semana. O meu destaque é o clássico do Maracanã, vai. Eu perguntei se poderia expandir, mas eu não vou expandir. Eu não achei o jogo chato, nem monótono, mas também não achei que nem Vasco nem Flamengo fizeram grandes atuações, pensando sempre naquilo que cada um pode fazer, não só potencial coletivo, mas pensando no adversário que estava diante de cada um deles hoje. O Flamengo continua no seu padrão que faz com que o público rubro-negro e as pessoas neutras que assistem os jogos concluam em conjunto que o Flamengo pode mais, o Flamengo precisa jogar mais. E o Vasco teve um grande mérito hoje de, no momento em que o jogo parecia escapar, não estou falando sobre número de finalizações, quem teve mais chance. O Flamengo faz um gol no momento do segundo tempo em que era absolutamente merecida a vitória do Flamengo se o jogo terminasse ali, mas ainda havia tempo para jogar. E o gol que o Vasco faz para empatar o jogo de hoje, não só dá ao time vascaíno um ponto importante, como um ânimo muito grande por causa do que aconteceu no primeiro turno e quem era o adversário que o Vasco enfrentava hoje, mas principalmente por ter sido um gol marcado pelo Felipe Coutinho. O gol de relevância, o primeiro gol dele nessa volta, ele não tinha vivido bons momentos ainda, e talvez para ele esse seja um ponto de mudança nesse retorno ao Brasil. Agora, a gente vai poder falar muito durante o programa a respeito do que fizeram os times e do que não fizeram também. De novo, não foi um jogo ruim, não foi um jogo chato. Mas acho que tanto o Vasco quanto o Flamengo saem do Maracanã achando que poderiam ter feito mais. É um jogo movimentado, né? Primeiro tempo, talvez para um lado, final do segundo tempo para o Vasco. Prof, quero saber teu destaque. A gente vai falar aqui da lesão do Luiz Araújo no começo, do gol do Coutinho que sai do banco, mas quero te ouvir, prof. Dani, boa noite, companheiros. Eu acho que o destaque tem nome e sobrenome, né? Felipe Coutinho. Daqui a 10, 15, 20 anos haverá pais vascaínos, tios vascaínos, contando que eles estavam no dia em que Felipe Coutinho, depois voltar ao Vasco, contundido, até em cima de todas as brincadeiras dos rivais, sai do banco e consegue para o Vasco um resultado que parecia, se não impossível, muito difícil àquela altura, pelo que os dois times tinham rendido, né? Eu concordo com o André, eles não renderam o máximo, nenhum nem outro, mas se alguém empatou com alguém hoje, foi o Vasco com o Flamengo, o famoso sabor de vitória. Do lado rubro-negro... 1-1 para o Vasco. Né? 1-1 para o Vasco. E do lado rubro-negro, o fator que agrava, que é a questão do Flamengo ter pretensões ao título brasileiro. Pode pagar muito caro por isso, com o Palmeiras no retrovisor, com o Botafogo na liderança, com Fortaleza ainda muito bem nesse campeonato. Não são pontos que se desprezam. A gente entende toda a mística, toda a questão do clássico, tudo que envolve e que transcende mesmo, mas é um empate imperdoável do ponto de vista rubro-negro e sensacional do ponto de vista vascaíno. O Vasco continua invicto desde o final de julho na mão deste mágico que se chama Rafael Paiva. Boa, prof. A gente vai debater aqui também essa questão do título, né? O Palmeiras cola no retrovisor do Botafogo, aproveita o Fortaleza, que não fez sua parte, ficou com 49 pontos. O Flamengo está a 8, mas quero ouvir os destaques ainda do Breiler Pires, do Pedro Ivo Almeida. Com você, Breiler. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Olha,
Eu concordo que o Flamengo realmente foi melhor. O Flamengo produziu mais que o Vasco, teve mais volume. E é um jogo de 17 finalizações do Flamengo. Bola na trave com o Bruno Henrique, bola no travessão do Léo Ortiz. Flamengo criando muito, desperdiçando. Mas o Vasco, o tempo inteiro, vivo de alguma maneira no jogo. E o Paiva, com as mexidas, tentando consertar o que não dava certo. E o prof falou que ele é um mágico para esse time do Vasco. Curiosamente, é o apelido do Felipe Coutinho também, mas faltou a magia do Paiva antes. Poderia ter feito, antecipado as mexidas, já que o time do Vasco estava com dificuldade para engrenar, para jogar. Então, se essas mexidas tivessem acontecido antes, o Vasco poderia ter até tentado uma melhor sorte no jogo, porque faltava justamente a velocidade do time, a dinâmica que teve no contra-ataque, em que sai o gol do Felipe Coutinho, e por mais que o time possa ter deixado ali o torcedor apreensivo no primeiro tempo, mais uma vez com essa necessidade de melhorar no segundo que não jogou no primeiro, e também ter sido inferior ao seu rival, mas por outro lado, se a gente analisa o contexto, no mesmo campeonato o Vasco sofreu sua maior goleada para esse mesmo adversário na história do confronto, numa crise terrível, e hoje se vê na parte de cima da tabela, com uma distância muito confortável da zona de rebaixamento, podendo focar no objetivo da Copa do Brasil. E o principal, num jogo em que um empate é um banho de autoestima para o torcedor vascaíno, por arrancar esse resultado e principalmente pelo Felipe Coutinho ter jogado 20 minutos e marcado um gol. Porque havia ali... Ele jogou apenas 4 partidas, ficou mais de um mês fora e volta marcando um gol de empate, um gol que dá um ponto importante para o Vasco nesse cenário todo. Então, hoje sim, o torcedor vascaíno pode dizer que o Coutinho voltou e que o time está resistindo. O time está brigando e querendo demais nessa temporada, sob o comando do Paiva. Mais de 63 mil pessoas no Maracanã. Se você perguntar aos torcedores que saíram dali, provavelmente os torcedores do Vasco, apesar do volume final de jogo, estão mais satisfeitos do que os do Flamengo, né, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Dani. Achei que o Dani não ia deixar eu falar, mas um beijo especial para você. Não, claro. Eu estava ansioso por esse momento. Achei que ela tentou... Você não percebeu a ordem da dinâmica? Eu tentei, claramente ela tentou devolver. Mas era isso? É uma linha de passe especial com você, Daniela, professor Breilo, André, agora falando sério. Você traz essa observação e é importante essa sensibilidade, porque o clássico, ele permite isso. O clássico tem viradas, né? Situações, viradas de chave dentro de ano, dentro de competição. E um clássico é um clássico onde um time jogou mal, o Vasco jogou mal, o Vasco teve um primeiro tempo, sabe, de em algum momento torcer para acabar o primeiro tempo e comemorar que não levou gol. O Vasco teve dificuldade no segundo tempo, o Vasco não se encontrava em campo e a torcida sai feliz, a verdade é essa. E um Flamengo que teve bons momentos no primeiro tempo, não dá também para ficar só com o recorte final do vacilo, sabe, de não segurar a bola, de tomar um gol, sabe. O Flamengo, o time que para as pretensões que tem, ele não pode se perder dentro de uma partida do tamanho de um clássico ou mata-mata, que seja como se perdeu hoje. Sai incomodado, insatisfeito, porque a grande estrela do rival que não vinha jogando ainda faz um gol, você deixa escapar 2 pontos numa briga que você ainda quer de título, você teve um primeiro tempo, sim, bom, o Flamengo tem boas notícias de primeiro tempo, a movimentação do Plata, estreando, do Gerson, joga uma barbaridade de bola, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, a movimentação deles é muito interessante, isso sem falar do que jogou e do que joga Léo Ortiz. Então, tudo que o Flamengo teve de bola, teve de criação, teve de circulação, teve de aceleração e fez um gol. E não mata, e não segura essa bola no pé. O Flamengo tem qualidade no seu elenco para segurar essa bola no pé. Se cansou, tudo mais. O Vasco tinha dificuldade de jogar. E o Vasco precisou de uma bola para ferir esse Flamengo. Então, acho que é algo que o Flamengo precisa pensar. O Flamengo também vai precisar pensar sobre finalização sem o Pedro. Sobre não basta ter a movimentação do Plata, o Gerson saindo de um lado para o outro, a Arrascaeta fazendo uma que seria ali do Luiz Araújo, o Bruno tentando se movimentar, o volume, 17 finalizações que a gente falou, né? E você não espetar, você vai ter que espetar um Peñarol dentro de casa para fazer vantagem, você vai ter que machucar um Peñarol talvez fora de casa para se classificar, falando de Libertadores. Numa semifinal de Copa do Brasil também você vai precisar se impor, e aí você olha para um jogo desse tamanho, você sai muito incomodado, porque você sente essa coisa quando parece que tem uma boa atuação, a gente estaria aqui falando de uma grande vitória, de uma atuação assim espetacular do Gerson, do Léo Ortiz, de um primeiro tempo que botou o adversário, sabe, só que ele precisa entender também contra quem ele está jogando, porque o Vasco, que empata contra o Flamengo hoje, ele virou isso aí nas últimas semanas, nos últimos meses, sob o comando do Rafael Paiva. Ele não joga bem contra o Atlético Paranaense. Em Curitiba, quando se classifica. Mas ele não se ausenta, né? Ele tem momentos muito complicados contra o Atlético Paranaense em São Januário, mas ele vira, ele compete,
ele tem um gol, ele sustenta a pressão, ele não se entrega contra o Flamengo. O Vasco, de alguns anos atrás, tomar 1-0 do Flamengo era... Você podia trocar de canal, você podia fazer outra coisa, porque ou o Flamengo ia sustentar com muita tranquilidade, ou o Vasco ia tomar mais. E hoje não. Então o Flamengo também tem que saber quem é que está do outro lado. Saber que time é esse. E pecou muito aí. O que para mim é pertinente na discussão sobre o Flamengo, eu vejo a maioria das pessoas criticar a falta de jogo, a falta de gol, a falta de ofensividade, mas o time pode mais. Eu acabei de usar essa frase também, né? O Flamengo pode mais. Mas o que mais me estranha, sendo um time treinado por essa comissão técnica, o jogo de hoje ilustra bem. Se o Flamengo tivesse conseguido fechar o jogo depois do gol do Gerson, com posse, com solidez defensiva, a gente diria que, olha, foi brilhante? Não foi. Mas foi melhor do que o Vasco o tempo todo. Sim. Fez um gol de rara capacidade coletiva, né? O Wesley, De Arrascaeta, Gerson. O Gerson jogou demais, o Léo Ortiz jogou demais e o Flamengo fez uma partida correta, quente, importante contra um adversário que é diferente dos outros. Né? A gente falaria. E ganhou. Acabou. Haveria pouco espaço para qualquer crítica, mesmo porque mais um jogador se machucou, e é um jogador que era meio um super-herói, porque todo mundo se machucava e ele não, né? E o Arrascaeta entrou meio na emergência, ficou mais tempo em campo do que deveria, do que talvez até pudesse ficar, mas não, o Flamengo não consegue fechar o jogo. Sim. E não é que não consegue fechar o jogo porque não faz o segundo gol, não consegue fechar porque mostra de novo fragilidade defensiva, e para mim esse é o ponto estranho. Porque ao longo da carreira do Tite, ele teve até alguns times que eram ofensivamente interessantes, no sentido de estão jogando talvez no máximo da sua capacidade. Extremamente maduras nesse cenário. Com mas 1-0 nesse cenário, acabava o jogo. O zagueiro não ia vacilar como o Léo Pereira. 1-0 no meio do primeiro tempo, acabou o jogo. Pode, como você falou, pode trocar de canal. E não foi só hoje, não é só hoje. Aliás, exceto o recorte do campeonato estadual, que a gente de novo insistiu, foram feitas poucas ressalvas, isso tem pouca relevância para o que interessa no calendário de um time como o Flamengo, mas fora o campeonato estadual, o Flamengo é um time que permite ao adversário, e permitiu hoje. E o gol que o Flamengo toma, para um time que está brigando e tem a pretensão que o Flamengo tem na temporada, é inadmissível, é de chegar no vestiário, de ter bronca, de ter conversa num tom alto. Nessa jogada aí, por que não pararam com falta o Ryan? Ele sai ali no drible, ali no meio campo. E todas as disputas você perde. E você deixa o jogador sozinho dentro da área. O Flamengo desperdiça várias oportunidades consecutivas de interceptar por uma marcação com baixa intensidade num contra-ataque que era tudo que o Vasco queria e buscou durante toda a partida. É curioso, então, pro torcedor... Desculpa te interromper, mas eu vou te devolver a palavra só porque eu acho que tem um ponto aí que é fundamental nesse debate, que é a visão do próprio torcedor do Flamengo, né? Você pega a rede social, você lê as mensagens, você vai ver torcedor muito bravo realmente com a questão defensiva, que já é uma questão anterior ao Tite. Sim. Mas hoje o torcedor ele faz duas ressalvas. Uma, jogou melhor do que vinha jogando, no sentido de ter e controlar a bola. O primeiro tempo é muito interessante. E o torcedor do Flamengo, ele acaba mais incomodado com o que o Pedro trouxe para a gente debater, que é a questão de quem vai pegar essa bola e chutar no gol, do que efetivamente com a questão defensiva. Porque, assim, existem muitas bolas, e aí a gente analisando o jogo, que o Gerson toca para o lado em vez de chutar no gol. E aí a bola você que o Arrascaeta, que o esforço vacila e o Arrascaeta sai cara a cara. Então, eu acho que esse é o ponto que, nesse momento, o torcedor do Flamengo está perguntando quem vai resolver esse problema antes da defesa, sabe? Dani, falta um pouco mais de contundência, verdade. Característica também de torcida. O torcedor do Flamengo ele quer saber do gol. Talvez outras torcidas querem saber de não tomar gol. O torcedor do Flamengo ele quer olhar para frente e ver a bola na rede. De fato, teve falta de capricho em algumas finalizações. A do Bruno Henrique, por exemplo, sai na cara do gol, poderia tirar do Léo Jardim, tocar por cima, mas, bola na trave. Mas analisando o contexto do jogo, não faltou volume ofensivo para o Flamengo. Não. O que faltou foi maturidade competitiva. Foi um gol de imaturidade sofrido pelo Flamengo num momento em que era totalmente favorável. E aí você vai voltar no papo do André. Não é o que você espera de um time do Tite. Você pode falar que o time desde a Copa do Catar se defende. A Copa do Catar acaba assim.
Esse time, tecnicamente, Mas isso seria maduro. Isso num segundo momento, né? Porque mesmo esse primeiro tempo tão elogiado do Flamengo... Faltou a bola entrar. Não só faltou entrar, como faltou tentar mais. Faltou um Luiz Porque Araújo ali para fazer isso, justiça seja feita, prof, que sai com menos de 20. Mas tudo bem, tem mais gente ali. É porque ele tem essa característica, né? De pegar a bola e chutar de fora da área, de onde tiver arriscar, mais do que os outros. Ele tá mais inteiro para fazer isso, eu acho. No primeiro tempo você teve uma cabeçada do Pulgar e uma bola que o Arrascaeta volta com ela. No segundo tempo você tem as bolas na trave. Uma do Plata também. E uma do Plata. É pouco. Pelo potencial que esse time do Flamengo tem, porque o Tite sabia segurar jogo com times em que ele tinha que segurar o jogo. É o mesmo Tite que em outros momentos, quando tinha times melhores, também partia para um tipo de jogo diferente. Agora, na ordem, eu acho que pela ordem, primeiro o Flamengo deixa de fazer os gols. E num segundo momento ele acaba tomando os gols como tomou hoje do Vasco e já tomou em outros jogos tantos, principalmente na questão da bola aérea, coisas que a gente já falou muitas vezes aqui, né? A gente ainda vai falar bastante sobre esse jogo, obviamente, mas agora... Galera, isso aí, o Flamengo teve mais volume, o Flamengo dominou o primeiro tempo, o segundo tempo também o Flamengo jogou bem, mas a equipe do Vasco conseguiu equilibrar, né? Conseguiu manter ali um bom equilíbrio do meio de campo. E o Tite, mais uma vez, né, tendo dificuldade em acertar o sistema defensivo, o Flamengo tomando muitos gols de bola aérea e no ataque a bola toca para um lado, toca para o outro e ninguém chuta para o gol. Isso daí é um grande problema, né? O Flamengo que não tem o Pedro, né, que é o homem gol do Flamengo, que agora só volta na temporada de 2025, ainda tem muito tempo ainda até o Pedro voltar. Eu acredito que vai iniciar o próximo Campeonato Brasileiro e o Pedro ainda não vai estar disponível para poder atuar pelo Flamengo. Então o Flamengo vai ter que arrumar uma alternativa para poder jogar. Porque o Carlinhos, na minha opinião, não tem condições. Hoje, olhando, não tem condições do Carlinhos ser o homem gol do Flamengo. Gabigol já está de saída. Gabigol parece que não quer jogar mais no Flamengo. Então o Gabigol vai embora, né? E assim... E o Vasco não jogou bem, não fez um bom jogo, né? O Vasco conseguiu se defender bem? Conseguiu, mas não foi o jogo que se esperava do time do Vasco, do Rafael Paiva, que tem arrumado muito bem a equipe, tem mexido bem, mas hoje não foi um bom jogo, mas o Vasco em uma bola conseguiu achar o gol do empate, que na minha opinião esse empate, pelas circunstâncias de como o Vasco estava jogando, é como se fosse uma vitória, na minha opinião é uma vitória para o Vasco esse resultado de 1-0. De 1-0, de 1-1, nesse gol que achou no finalzinho do segundo tempo, porque parecia que já estava desenhado a vitória do Flamengo, mas no contra-ataque o Ryan conseguindo fazer uma grande jogada, passando no meio de dois jogadores, montando o contra-ataque, e o Felipe Coutinho também, que se colocou muito bem na área e conseguiu cabecear, fazendo o gol do empate do Vasco. Agora o Vasco vai ficar uma semana sem jogar, né? O Vasco que joga somente no final de semana contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga contra o Grêmio em Porto Alegre, mas antes disso o Flamengo tem um jogo contra o Peñarol no Maracanã pela Libertadores, jogo de ida, né? Então o Flamengo ainda tem esse jogo para poder fazer. O Tite vai ter pouco tempo para poder preparar a equipe, lembrando que o jogo do Flamengo é somente na quinta-feira, 7 horas da noite, então o Tite ainda vai ter esse restinho de semana para poder ajustar a equipe do Flamengo e principalmente ele tem que acertar esse sistema defensivo. Eu acho que tá bem nítido que o Léo Ortiz, assim que o Flamengo tiver volante disponível, Léo Ortiz, no caso o De La Cruz disponível, o Léo Ortiz ele tem que ser titular nesse time do Flamengo. Ou ele tira o Léo Pereira ou ele tira o Fabrício Bruno, um dos dois. Uma coisa nítida é que o Léo Ortiz merece ser titular nesse time do Flamengo. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários a opinião de vocês também sobre esse empate aí entre Flamengo e Vasco 1-1 no Maracanã.